Bem, vamos começar falando um pouquinho sobre como é que foi o seu processo, o que que você desenvolveu, como você utilizou esse tempo. Eu entendo que não é só esse tempo para o seu trabalho, que eu acho que o seu Sim, trabalho tem um antes, um durante, um depois, que sim. também transpassa muitas coisas. Enfim, me fala um pouco sobre isso. É, e é exatamente o que você falou. Eu acho que o trabalho ele já tem essa necessidade de ter esse lastro, porque é um trabalho que é um experimento de resultados. Assim, a gente fica nesse anseio empírico processual do método e dos resultados do método, da aplicação do método, né? Meu trabalho ele é um trabalho metodológico, muito mais do que prático, diria eu. E teórico também. Então eu acho que eu vou colhendo os frutos disso. Então eu acho que a residência para mim ela foi um processo mais de recanalizar as coisas e rediagramar as coisas em termos operacionais. Então entendendo, eu trabalho muito também com espaço e com tempo. Então eu entendi o meu tempo aqui e entendi o que daria para ser feito nesse tempo e como habitar esse espaço da forma mais pragmática possível e efetiva. Assim. Então, já tinha uma pesquisa em andamento, uma pesquisa nova chamada Partenogênese, que fala de um crossover, obviamente, com as metodologias clandestinas e experimentais que eu faço, mas numa resolutiva de movimento do corpo numa lógica de rito de passagem e também de uma nova mitologia acerca da possibilidade e do volume que o meu corpo habita. E acho que antes a pesquisa ela estava muito voltada para Ordenha, né? Eu acho que muitas pessoas me conhecem em cima da pesquisa Ordenha, mas eu fiz questão de fazer esse transpasse dentro da residência. Eu acho que é bom porque as pessoas vieram esperando uma coisa e eu estava entregando uma outra coisa. Mas eu acho que existe também uma consistência, porque parte também de uma dieta hormonal que acabou culminando na positivação de um teste de gravidez e toda a fabulação acerca do meu corpo, uma barriga de grávida aplicada ao meu corpo, como isso também tem um crossover com os procedimentos de bioplastia, de uma forma direta ou indireta, como que a fotografia e a videografia se fazem presentes nisso, e também a ideia de um primogênito ou de um póstumo, de um filho que vem. Quem é esse filho? Esse filho sou eu, esse filho é um filho que vai vir. É uma ideia de duas fêmeas procriarem sem um gameta masculino, mas também a ideia de um corpo do devir, um corpo que é temporário e fica se estendendo em bordas. Eu acho que é mais por aí. Essa nova pesquisa ela está nessa direção. E foi o que eu desenvolvi aqui nesse tempo, assim. Eu acho que já existia uma fotografia de registro da minha última cirurgia do rosto e também um plano de captação que eu fiz, um filme dessa cirurgia. Eu acho que são obras complementares, mas também não. Eu acho que o Healing é uma obra que fala exatamente sobre esse processo metodológico da própria cura, então a observação do meu corpo se curando e também uma forma de dividir isso com o espectador e de alguma forma me perceber nesse espaço. Também foi super subjetivo porque eu me experimentei me ver através da lente, eu não me via, então o único registro que eu tinha de mim mesma era a fotografia durante esse período de 40 dias. E Healing eu acho que é um apanhado de reflexões desse período de tempo e também das metamorfoses do meu corpo nesse espaço de tempo. E o vídeo, eu acho que ele é um pouco mais
abrupto, né? Eu acho que ele é mais direto. Eu acho que ele cumpre com essa função do meu trabalho, dessa rota de violência, desse recálculo, dessa rediagramação, de fazer com que os meus processos, os meus protocolos, de alguma forma sejam uma ferramenta de reflexão da realidade, mas também uma transposição da dor. Então, acho que o vídeo ele é um pouco mais com essa função. E eu acho que ele também está muito dentro do zeitgeist do que a gente tem visto agora em termos de cinema, com o novo extremismo francês, com essa ideia do body horror, é uma coisa que eu já trabalho há muito tempo, em termos de perceber esse corpo como uma experiência e como uma experimentadora, né? De ficar nesse canal do ficcional e do documental. Acho que é um pouco em cima de tudo isso. Mas eu acho que o seu trabalho, a gente sempre conversou sobre isso, que tem eu acho que não é bem essa palavra, mas tem um rigor muito grande em relação à pesquisa. E é uma pesquisa extremamente metodológica, bem como na medicina, né? Eu acho que Sim. Eu acho que as pessoas às vezes não têm essa noção do seu trabalho, porque muitas vezes vê o produto final e não imagina esse backstage da coisa. Sim. E eu acho que essa pesquisa é muito interessante. Sim. As pessoas elas têm essa noção da videografia e da fotografia, até do design especulativo, mas elas veem tudo isso de uma forma muito cênica, né? Parece que é uma grande mise-en-scène ali que eu estou criando em termos de linguagem. Mas, na verdade, tudo isso é um resíduo da pesquisa, né? A pesquisa ela começa nessas reflexões acerca do corpo e de preposições que eu vou colocando, desafios que eu vou colocando nesse corpo. Como é que esse corpo interage enquanto experiência, né? Enquanto cobaia, né? E, obviamente, enquanto uma pesquisa, ela tem esse lastro acadêmico de reflexão, de homeopatia da coisa, né? Ela precisa ser miligrama, é uma coisa de dose, é uma coisa de sintoma, é uma coisa... É o corpo, né? É como o corpo, quando você é o centro da obra, e isso não tem simples... Eu penso muito nisso, né? Porque, em termos de arte e performance, você designa aquele ato, e aquele ato é o culminar da performance. Mas eu faço uma performance que é muito mais uma ação do que um recorte de espaço-tempo onde eu estou ali confirmando uma tese. Eu acho que a tese é confirmada pelos seus resíduos, que é o que as pessoas conhecem, mas Você sente também, né? eu nem me coloco muito no lugar subjetivo na pesquisa. Se você reparar, é sempre uma coisa que é muito pragmática, assim. Eu estou ali para confirmar os limites da coisa. Como eu me sinto é muito aberto dentro dessa coisa. Eu não coloco, óbvio, que existe a dor física, óbvio que existe. Todo mundo pergunta, nossa, isso não é insalubre, isso foge da biosseguridade, isso não não apresenta um risco. Sim, mas tudo isso que a gente está questionando aqui agora é exatamente sobre isso. Minha pesquisa é para abrir esses canais de reflexão. Eu acho que a minha pesquisa ela cumpre com essa intenção acerca da minha existência, assim, quais são as barganhas que eu faço para existir e exponho e faço essas delações acerca dos protocolos. Eu acho que eu também não faço nenhum tipo de pioneirismo, né? As minhas pesquisas começaram com outras pesquisadoras, com outras pessoas que me apresentaram protocolos clandestinos de bombação, que, para quem não sabe, são protocolos de bioplastia de travestis que no início dos anos 80 começaram a usar enxertias como próteses corporais, e isso me foi apresentado no começo da minha adolescência por uma grande amiga, e eu fiquei muito fascinada com aquilo. Eu falei, nossa, que autonomia isso de você desenhar o seu próprio corpo, né? Porque a gente nasce com uma ideia
orgânica, biológica do nosso corpo enquanto um determinado, né? Uma coisa que é um determinismo de materialidade. E quando eu percebi que ali existia uma possibilidade de transmutar a matéria e de confirmar o corpo como algo efêmero e sujeito a modificações, um corpo que não é fixo, a pesquisa nasce daí, de como que essa efemeridade e essa metamorfose se aplica de diversas formas, né? O questionamento é acerca exatamente dos limites do corpo, e limites físicos podem ser limites subjetivos, mas acerca de aonde esse corpo chega e o quanto esse corpo aguenta. Numa ideia também martírica, eu acho, um pouco, nessa lógica ocidental, canônica, de você colocar o processo de alteridade em cima de uma percepção crística. Eu também estou me colocando à prova, talvez numa intenção de que as pessoas sejam todas salvas. Meio... eu acho que tem interessante que você fala muito sobre biossegurança. Muitas vezes você deu aulas sobre isso e ninguém imagina que você saiba tanto sobre. Sim. Eu fiquei... Nossa, eu nunca... A gente tava falando sobre coisas aleatórias, como monjar, e você começou a dar, sei lá, todo um respaldo teórico que... Acho que as pessoas não têm essa noção sobre o trabalho, quanto sério é, Sim. Quanto você pesquisa isso e quanto você aplica o que você estudou através da medicina também, né? Sim, são metodologias científicas experimentais, mas que nascem muito da delação, dessa falta de assistência médica, né? Eu acho que o meu corpo ele nasce num processo empírico e esse processo empírico, num primeiro momento, ele vem de um mimetismo de um fenótipo fêmea. E eu pensei, nossa, que coisa pequena, ficar chegando nessa lógica de mimetizar. O que mais eu consigo fazer com isso aqui que não me deram, mas eu aprendi? Sabe? Com essa lógica de uma endocrinologia experimental, com essa lógica de uma body modification experimental, com essa lógica de uma bioplastia experimental. Aonde eu consigo chegar aqui com essa autonomia do meu próprio corpo e do corpo próprio, né? Porque eu acho que o corpo só é próprio quando você faz ele. Sim. Eu tenho essa convicção, assim, de que ninguém tem um corpo próprio até fazer ele. E eu fiz o meu. Então, é bastante ortodoxo o processo de se fazer. E ele envolve até um estudo, né? Óbvio que eu não quero que seja um processo que me esvai, mesmo que seja em algumas instâncias, mas eu quero que seja um processo que me permaneça. Então, como é que eu vou encontrando essas rotas, essas trincheiras para existir e confirmar e questionar a minha existência a partir da lógica do limite do meu corpo? É uma barganha muito bem desenhada e estudada. E eu decido tudo, eu decido quando que eu vou me submeter a um protocolo desse, em que momento da minha vida isso faz sentido. É muito bem orquestrado, não é uma coisa fora de cálculo. Porque não pode ser também, porque só existe esse corpo para eu experimentar. Ainda não tem nenhuma outra cobaia, se você quisesse voluntariar. Eu acho que tem muito isso. E, ao mesmo tempo, a gente vê os 3Ds do rosto, aí a gente vê como era, como ficou, e você deixa tudo isso à mostra, né? E isso é o trabalho, mas ele é um passado, que é um presente, que é um futuro. Isso vai se misturando, né? Sim, eu acho que em termos de... Eu tenho esse primor da tecnologia, eu uso muito a tecnologia a meu favor, tanto a tecnologia de captação, quanto a tecnologia da própria travestilidade. A ideia de que a gente vive uma violência arquival e um apagamento histórico, para mim, é muito latente. Então, eu tento fazer com que as coisas existam na posteridade, com que as coisas sejam insígnias para confirmar fincar essa bandeira na lua e existir num lugar
perene, e eu acho que por isso que a arte me seduziu e a ciência não. Porque a ciência, ela é contestada em teoria, a arte não. Ninguém sobrepõe um outro artista. Ele existe e aquela obra confirma uma linguagem, Mas a sua arte é bem questionada. Mas eu acho bom ela ser questionada, porque ela flerta com lugares de divergência teórica, ela entra em espaços onde politicamente aquilo é confrontado, ou biologicamente aquilo é confrontado. Eu acho importante uma arte que não é decorativa, eu acho importante uma arte que não serve com o propósito de... Óbvio, tem até amigos que são, mas minha intenção aqui não é essa, minha intenção aqui é provocar, questionar, eu vim para matar, roubar e destruir. Eu tô aqui para poder fazer com que as pessoas reflitam e eu acho que as minhas ferramentas estão ao alcance das minhas mãos, então se eu consigo fazer isso com tão pouco, eu acho que é isso, a gente precisa encontrar recursos para desenvolver linguagens que sejam mais abruptas e confrontivas e não é que esse é o papel da arte. Quem sou eu aqui para delimitar o que é o papel da arte? Mas esse é o meu papel como artista. Sim. Eu estou aqui exatamente para pensar em lógicas de autodefesa a partir da arte. Estou aqui para pensar em questionamento de corpo a partir da arte. Estou aqui para pensar em questionamento metodológico e prática artística a partir do meu trabalho de arte. Estou aqui para pensar em ciência, epistemologia a partir da arte. Acho que o meu trabalho serve a isso e se não fosse dessa forma eu acho que eu não saberia fazer. E eu até tento, tá? Eu tenho um trabalho paralelo de arte aplicada onde eu faço com que o meu trabalho se reduza ao mínimo para ser absorvido dentro de uma linguagem mainstream, exatamente porque isso faz parte de um cálculo, de um processo meu de tentar fazer com que o meu discurso se embaralhe no meio disso e acesse espaços que o meio erudito da arte nunca vai conseguir chegar também. Então, E é um trabalho que deu muito certo, né? sim, é um plano de dominação mundial, meu amor. Eu não tô aqui brincando, eu quero realmente fazer algo que seja significativo e que tenha uma abrangência onde eu consiga falar para mais pessoas e para aí, então, talvez o meu trabalho autoral consiga movimentar de uma forma efetiva essas reflexões, sabe? Consiga criar esse arco narrativo até um grupo de espectadores, porque também é isso, tipo, eu entendo também que o meu corpo dentro de um espaço de arte cumpre com um papel muito fetichista e eu acho isso ótimo também, eu acho ótimo observar isso. Mas para além das fronteiras do que a gente entende no nosso feudo artístico, eu acho interessante me colocar à prova também nesses outros espaços, porque é isso que eu estou fazendo, me colocando à prova. Eu acho que eu estou fazendo isso em todos os espaços, na verdade. Até onde eu sou aderente, até onde eu fricciono as coisas, até onde eu movimento, até onde eu consigo chegar. Quais são as próteses que eu tenho que usar para chegar em lugares mais longes? Quais são os truques, de certo modo? Né? Os truques são muitos. As artimanhas. É sobre isso, no fim. Eu acho que esse é o meu trabalho. Acho que o seu trabalho é muito estratégico. Sim. É sobre... E bélico. E... Sim, é uma boa definição. eu acho que a gente precisa de metodologias radicais em momentos extremistas. Radicais. Não, e eu acho que é disfarçado, acho que, do fetichismo, de certo modo, porque eu acho que essa é a porta de entrada, mas quando você se delonga no trabalho, você vê que não tem nada a ver com isso. Super. Tem uma vitrine do meu trabalho que ela cumpre com um papel da alegoria, Sim. né? Da coisa que... de um certo asceticismo, de uma limpeza, uma higienização que a arte contemporânea ama. Mas eu tô exatamente brincando com esses lugares de eugenismo, brincando com esses lugares de ocidentais de purismo, de higienização. Eu tô tirando sarro disso, de uma certa forma. Eu acho que
É exatamente nessa lacuna que eu quero chegar, sabe? Porque eu não tenho lastro para um trabalho que fala sobre outra coisa que não a minha realidade. Então, eu acredito que trazer essa linguagem, que é uma linguagem que flerta também com o universo da moda e do cinema, né, que são duas concomitâncias que me abarcam, de certa forma faz com que o trabalho tenha esse caráter catalisador. A pessoa olha e fala assim, tem uma coisa pop, tem uma coisa choque, e tem uma coisa que de alguma forma as pessoas são magnetizadas para ele, na dor, na aversão ou na profunda fetiche. Mas eu gosto disso, e eu gosto também desse outro layer que é um pouco mais denso, que é muito mais denso, acerca de como isso é feito, né? De qual é a pré, né? Qual é a pré dessa filmagem, quais são essas teorias que culminam naquela ação, naquela performance, naquele filme. E tudo isso para mim tem um purismo muito grande na diligência. Eu sou muito direta quanto ao que eu quero, e eu também me infiltro dentro desses espaços para poder aprender a usar essas ferramentas da forma mais assertiva, porque eu quero um trabalho que seja dentro das minhas expectativas de primor tecnológico também, primor teórico, mas também primor estético. Eu acho que... Total. Acho que tá nesse lugar. Eu acho que tem duas coisas que eu fiquei pensando, que quando eu vi o seu trabalho pela primeira vez, eu fiquei muito chocada. Acho que foi uma coisa assim que eu não esperava. E depois o choque foi tão grande que aquilo ficou na minha mente. E isso voltou várias vezes. E eu acho que agora, conversando com você, depois desse 1 ano que a gente já vem falando, o trabalho mudou completamente. Então eu acho que quando a gente começou a falar sobre o vídeo, sobre mostrar a cabeça aberta e todas essas coisas, pra mim fazia muito sentido. Ainda mais de lá de trás, eu queria que todas as pessoas tivessem, de certo modo, aquele mesmo choque inicial que eu tive, que por mais que elas não entendessem no momento, isso é arte contemporânea. As pessoas vão ter reações a ela. Também não é para ser tudo bonito, o belo pelo belo. Acho que a gente já passou dessa discussão. Mas eu acho que quando ela tem um choque inicial, ela vai lembrar daquilo, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas ela não vai passar batido. Não é para ser mastigado, né? Eu acho que a gente vive num mundo que scrolla imagens o tempo inteiro, e a gente está acostumado com essas imagens que são dopamínicas, assim, que eu quero comprar isso, eu quero... E eu tento construir uma imagem que flerta com a ideia de o limite entre o real e o documental, o orgânico e o inorgânico, o sintético e o biológico ficam totalmente soltos. Você não está entendendo o que está acontecendo ali, e aí aquilo te gera uma reflexão, e aquilo te comove de alguma forma. Então, é isso, tipo, em termos de práticos, eu fiz o vídeo para espaços onde eu sabia que o vídeo ia ser atritivo. Não vou botar o vídeo num espaço onde eu acho que o vídeo vai ter uma super aderência. Por exemplo, o médico que fez essa cirurgia, ele não tem esse tipo de comoção. Quanto as pessoas que estavam aqui jantando, uma coisa meio Buñuel, estavam vendo assim, a minha cabeça aberta. E eu acho que, para mim, era uma... Eu tenho muito essa percepção, né? Que a obra ela só termina nessas relações. Sabe? A minha obra, ela o tempo todo ela se confirma nesses espaços, assim. E aí eu até conversei com o Raoni, que trabalha comigo, me representa, me ajuda, me cura, me tudo. Falei, Raoni, essa obra só faz sentido dentro desse contexto. E porque ela delata quais são os movimentos para que a presença do meu corpo seja benquista. Então, eu acho que ela é quase como um acessório. Eu usaria esse trabalho como uma bolsa, um sapato. Ele precisa estar junto de mim, porque ele justifica. E ele, ao mesmo tempo que ele expele, ele explica.
E eu acho muito bom essa lógica de expelir para explicar, sabe? Eu acho muito bom essa ideia do trabalho não ser bem absorvido por qualquer pessoa, das pessoas falarem, não consigo olhar para o seu trabalho, não consigo, seu trabalho me ataca, seu trabalho me afeta, seu trabalho me dá nojo. Eu acho que isso, para mim, é a confirmação do trabalho. É quando eu sei que eu fiz alguma coisa que, de alguma forma, atravessa o corpo de outras pessoas, da mesma forma que o meu corpo foi perfurado, eu perfuro o corpo de outras pessoas com o meu trabalho. E isso, para mim, é a efetivação do trabalho. Assim, o trabalho existe aí, na insistência da minha carne e na insistência da outra carne de tentar ver essa carne, sabe? Eu acho que nesse transpasse me lembra muito pro Snauman. Acho que o Bruce Snauman tem muito trabalho. Eu acho que tem várias pessoas. Eu acho que o Orlan, eu acho que tem muita gente com quem eu flerto e dedico. O Vitor Acossi. Eu acho que, sim. Eu acho que o Vitor Acossi é porque é foda, assim. Eu acho que tem um lugar... Isso que eu ia falar. Mas eu acho que Joseph Beuys, tem tanta gente que eu acho que coloca o corpo à prova no lugar de periculosidade, de extremismo, a própria Marina. Eu acho que tem muita gente que faz isso e eu acho que o meu trabalho, talvez ele esteja nesse mesmo espaço, mas ele não esteja no mesmo tempo. Sim. E aí o tempo do meu trabalho é o agora, e eu acho que o meu trabalho se faz tão necessário agora porque as discussões que o meu trabalho está trazendo, elas são muito latentes. E por isso que talvez as pesquisas demorem tanto, porque quando elas começam num lugar muito soturno da clandestinidade, onde eu nem posso trocar com as pessoas. Eu falei, gente, contar isso aqui pra alguém, porque agora a gente vê ordem, a gente acha super ok. Mas quando eu falava sobre isso, eu falei, nossa, não tá fazendo isso. Existe um lugar de antever as coisas e entender aonde elas podem ser aplicadas para elas aderirem nos Zeitgeist. E eu acho que o meu trabalho está nesse lugar que, porventura, isso não foi planejado. Eu acho que estou aqui por um propósito, talvez, enquanto indivíduo, de fazer isso nesse momento, nesse epicentro de mundo, que é o Brasil, e nesse momento agora, que é um momento extremamente inapropriado para eu existir e criar. E eu acho isso extremamente cativante e sedutor. Acho muito bom. Eu acho que a única coisa que eu fiquei pensando, que acho que a gente ainda não falou, é sobre os designs especulativos. Que eu fui tirar um dente, né? E a única coisa que eu pensava era que aqueles designers, parecia que ele tava usando os seus instrumentos em mim. Eu me senti meio dentro de um filme de terror, de certo modo. Tem uma coisa cronenbergiana. E aí eu lembrava dos designs, eu lembrava dos instrumentos e eu lembrava do... Tem um filme do Tunga que ele fala sobre dente, ele usou isso em alguns momentos do trabalho dele, e ele era um casal que estava numa festa e eles olhavam pra cara do outro, eles estavam banguelos, e eu olhava aquilo, aí eu via ele mexendo na minha boca com os instrumentos, eu falava, caramba, será que eu tô nessa realidade? Foi assim, medieval. Mas É super medieval, eu acho que é bem pertinente você falar isso, porque esses instrumentos são coisas que foram criadas há muito tempo atrás e em pouquíssimo tempo eles começaram a ser reformulados. Tem essa ideia da delação também, de pensar que esses instrumentais de ginecologia e obstetrícia são instrumentais extremamente violentos, então existia também a intenção de pegar isso e sublinhar a violência que isso acomete em nossos corpos. Mas também existia uma intenção cronenbergiana de fazer, quase que num sentido reverso, instrumentos que fossem propensos ao meu corpo. Então existe uma miscelânea de interação entre objetos de obstetrícia e objetos cirúrgicos, e tudo isso surge... Eu tenho uma formação em arquitetura e design de produto, tá, gente? Então, assim, eu, numa faculdade de design de produto, não sabia muito bem o que eu estava fazendo em termos práticos, mas eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Então,
quando eu cheguei até a parte de instrumental cirúrgico e DESTEC e toda essa parte de a prototipagem, eu fiquei muito seduzida. Então, a ideia de um design, de um objeto, estabelecer as relações entre humanos, me comoveu muito. E aí eu pensei, putz, acho que a partir de objetos eu consigo delatar relações entre humanos, mas também mudar relações entre humanos e outros corpos e também mudar corpos a partir da relação de objetos. Então é um novo design de objeto, mas também um novo design de corpo. Você sai transformado da relação do objeto, sabe? E aí o design especulativo ele vem nesse sentido. Eu fico, na verdade, pegando esses objetos para transicionar eles. E essa é a minha intenção. Você transiciona as outras pessoas, né? De certa forma, sim. De certa forma, a partir da relação com esses objetos, sim. São objetos extremamente nefastos, assim. Um fórceps é uma coisa horrorosa, assim. Se você pegar a história do fórceps e a forma como isso violava as mulheres na retirada do bebê, que é um momento super crucial e traumático para a mãe e para a criança. Então, assim, tudo que abarca também a violência de corpos fêmeas, humanos e não humanos, me foi um objeto de estudo, porque eu, nesse processo de me tornar uma travesti, de tornar uma pessoa trans, e que está dentro dessa casta mulheridade, né, de forma compulsória ou não vou entrar nesses debates, me foi colocado uma lógica nefasta e cruel de violências que são acometidas a qualquer coisa. Então, objetos são violentos, roupas são violentas, acessórios são violentos, cirurgias são violentas, hormônios são violentos. E eu falei, caramba, é muita violência aqui. E aí você abrange isso para a não humanidade, você entende que existe uma cadeia de hipercapital, de commodity feito em cima de corpos fêmeas. Eu falei, nossa, então a gente vive num sistema mundo que é extremamente machista e que tem uma tecnologia desenvolvida para coagir e maltratar e mutilar esses corpos e tirar deles o máximo de substratos possível. E aí eu me vi no meio desse contexto e falei, a que eu sirvo a isso? Qual é a minha eficiência? Qual é a minha producência? Bom, enquanto artista enquanto fêmea, biológica ou sintética, mulher ou não mulher, eu vou questionar esses protocolos e eu vou reinventá-los. E eu vou fazer uma mitologia travesti com o que me foi dado na intenção de construir novas fabulações de sistema mundo e reimaginar futuros protéticos e hipotéticos. É isso. Para finalizar, me fala um pouco sobre a Domi, como que você encarou a residência, esse tempo, enfim. Eu tô encarando, né? Não encarei tudo ainda. Eu acho que foi isso, foi como tudo no meu processo, ele é muito pensado e planejado. E aí, quando eu entrei aqui, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer aqui, assim. Então, eu tomei esse dever de casa com muito afinco e pensei, bom, tenho isso para fazer, como é que eu vou diluir isso em obras, como é que a gente pensa num potencial de operação aqui. Então, para mim é muito sobre como esse espaço se dá, mas também eu fui atravessada por outras pessoas que estavam aqui, né, pelo Fefa, eu não sabia que o Fefa ia estar aqui, só soube quando eu cheguei. E aí foi muito bacana poder também sair um pouco das minhas rotas, né, sair um pouco dessa programação que eu faço e estar aberta às possibilidades desse crossover entre outros artistas, dessa convergência com outros artistas, que eu acho que isso, no fim, é muito rico, né? Porque a gente fica nesses processos narcísicos dos nossos próprios umbigos e é legal quando a gente olha o umbigo de outro alguém, assim, é divertido. E para mim foi muito bacana nesse sentido, assim. Nídia por Nídia? Uma lunática camponesa exposta à radiação. É isso. É isso. Obrigada, gente.